e o PSDB irá propor... A redução do limite de idade para a maioridade penal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Estudo do Ministério Público de São Paulo evidencia quais os atos infracionais mais praticados na capital paulista por jovens com menos de 18 anos. E eu entrevisto hoje o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Tiago Rodrigues, do Ministério Público de São Paulo. Obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente pelo resultado desse estudo que foi feito aqui no Ministério de São Paulo, Ministério Público de São Paulo. Quais são as infrações mais frequentes, mais praticadas por menores de 18 anos? Obrigado pelo convite, Maria Lídia. Bem, as infrações mais praticadas pelos menores de 18 anos são patrimoniais, de roubo e de roubo qualificado, popularmente conhecido como qualificado, que é o roubo majorado. O que é isso? Roubo com arma? É o roubo com arma, ou o roubo com concurso de agentes, ou o roubo em que há restrição da liberdade da vítima, o sequestro relâmpago muitas vezes se encaixa nessa modalidade de roubo, e é o crime que, inclusive, no caso o ato infracional, a população, me parece, mais tem sentido e tem fomentado sentimentos de insegurança. Depois dele vem o tráfico de drogas, que corresponde a aproximadamente 23% do número de atos infracionais da capital. Mas o roubo qualificado atinge mais da metade do número de atos infracionais cometidos. Mas de onde é que vem essa percepção que a população tem, a ponto de uma grande maioria querer a redução do limite de idade para responsabilidade penal para menos até do que 16 anos, né? Tem gente que já quer com uma idade muito inferior. Sim. Mas por que existe a percepção que os menores de idade estão matando, estão estuprando, estão praticando violências, crimes hediondos, assim, num nível de frequência muito elevado? Da onde que saiu isso que gera tanta insegurança? O sentimento de insegurança, Maria Lídia, eu acho que ele é justo e é um sentimento razoável. De fato, nós vivemos um nível de segurança, de punidade e de paz que não são adequados, que não são razoáveis para uma sociedade que se pretende humana e civilizada. Mas a solução para esses problemas, que foram diagnosticados pela população com razão e que geram justa revolta, a solução disso não está na redução da maioridade penal, não está na eliminação do processo socioeducativo. Por que não está? Porque os jovens não são responsáveis pelos atos que praticam? Sim, eles são responsáveis e são responsabilizados de uma maneira distinta dos maiores, mas são responsabilizados. A solução está no fortalecimento do processo socioeducativo, no cumprimento das leis do ECA e do SINASE e na reeducação efetiva de jovens, de adolescentes que custam aos cofres públicos, sobretudo aqueles internados em semiliberdade, segundo cálculos do Ministério Público, aproximadamente R$11 mil por mês. Cada um deles. Quando o senhor fala no fortalecimento desse processo da reeducação desse jovem, para que ele toque a vida, possa voltar para a sociedade, ser um cidadão de bem, quer dizer que isso definitivamente não acontece? Acontece em casos esparsos. Esparsos? Esparsos. A regra é que não aconteça. Tanto assim que o índice de reincidência constatado no mesmo estudo é de em torno de 35%. E dentre os adolescentes que já foram ou estão submetidos à medida de internação, atinge quase 54% de reincidência. Sem contar aqueles que reincidem quando se tornam maiores de idade e praticam crimes. Agora, não funciona por quê? Porque lá dentro os procedimentos não são adequados, a instalação não é adequada, ou porque eles são liberados muito mais cedo. Não funciona por todo esse conjunto de circunstâncias. Há toda uma investigação envolvendo as instalações e os procedimentos internos, já foram identificadas algumas falhas e há também uma questão de liberação de adolescentes. Os adolescentes têm sido liberados, sobretudo da internação, em média entre 7 e 8 meses dos 3 anos possíveis. Dificilmente... E por que se libera assim tão cedo? Bem, essa é uma pergunta que o Ministério Público vem se fazendo há bastante tempo
Estamos pesquisando e investigando os motivos dessa liberação que a nós parece bastante precoce e que a reincidência mostra que de fato tem sido antecipada. As razões disso devem ser, sem dúvida alguma, múltiplas, mas há suspeitas de que a superlotação possa, de alguma maneira, estar influenciando a liberação antecipada destes adolescentes. Mas isso é grave, né? Quer dizer, colocar jovens infratores que ameaçam a sociedade, que não têm o seu processo de reeducação completado, liberá-los, colocá-los na rua, devolver para a sociedade antes deles estarem prontos, por conta de fazer vaga, de abrir espaço lá na instituição, no caso é a Fundação Casa? Sim. Se essa suspeita se confirmar, isso de fato é gravíssimo. Muito grave. Mas ainda está sob investigação. De todo modo, já sabemos que as liberações acontecem em média em torno de 7 a 8 meses, o que para nós tem parecido um período muito curto e breve para que um adolescente, por exemplo, envolvido num assalto com a mão armada, num roubo de carga, com grave envolvimento em tráfico de drogas, ou até um autor de homicídio ou daquilo que, se fosse crime, seria qualificado como hediondo, seja solto. Não me parece, a princípio, que um adolescente com grande envolvimento em atos infracionais vá se recuperar e mudar tanto de vida em tão pouco tempo. Bom, é a questão do debate. Hoje pegou fogo lá no Congresso Nacional, você está sabendo, lá na Câmara, até gás de pimenta, para poder acalmar os ânimos, o que é uma coisa terrível, né? Nós vemos que esse debate, que é tão antigo, sobre o limite da idade para a responsabilidade penal, se ele é retomado de tempos em tempos. Do seu olhar profissional, o senhor vê seriedade nesse projeto de redução de maioridade que está lá na Câmara? Ou é um ato político jogando em termos populistas para a população que é temerosa, que tem medo da violência e que quer uma resposta urgente? Como é que o senhor avalia esse empenho em, a toque de caixa, mudar a legislação no sentido de reduzir de 18 para 16 anos a responsabilidade penal? Maria Lídia, o Congresso Nacional identificou aquilo que todos sabemos. A população, com razão, está insatisfeita com os níveis de insegurança e de impunidade. E foi apresentada essa solução da redução da maioridade penal como uma alternativa eficaz para a solução de graves problemas verdadeiros, mas não trará os efeitos que a população espera. Posso afirmar isso categoricamente. A redução da maioridade penal não é a solução que nós precisamos. Nós vamos resolver esta questão cumprindo a lei já existente. E, sobretudo, a redução da maioridade penal e a alteração da legislação existente pressupõe que o sistema existente e atualmente vigente foi ineficaz. Só que se a lei não é cumprida, e os estados não aplicam um processo socioeducativo da forma como previsto, não se pode diagnosticar até agora se esse processo socioeducativo atende ou não às nossas necessidades, se há necessidade de mudança e onde há necessidade de mudança. Primeiro, deveríamos cumprir a lei da forma como está, para depois avaliar os resultados e pesquisar e cogitar da possibilidade de eventuais mudanças. Agradeço, e do ponto de vista político o senhor não me respondeu, mas eu respeito o seu direito de não querer falar sobre isso. Muito obrigada. Eu Uma que boa agradeço noite. o convite. Boa noite. Gamberi.